Olha, no paraquedismo eu comecei há bastante tempo, né? Eu comecei já faz mais de 25 anos e ao longo dessa jornada, né, saltando de paraquedas, eu vim me formando, instrutor, primeiro ASL, depois AFF, depois piloto tandem, né? A gente vem sempre galgando cada vez mais aí as qualificações no paraquedismo. Em fevereiro de 2000 eu fiz meu primeiro salto ASL e não pude dar continuidade ao curso porque em função do trabalho eu tive que me mudar várias vezes, morei em várias regiões do país e também fora. A minha vivência de fato no paraquedismo, ela começou de uma maneira, foi retomada de uma maneira bastante intensa em 2015, quando eu consegui retornar em definitivo para Juiz de Fora, e aí eu comecei o curso AFF com o Jim. O Jim foi meu instrutor AFF. E a partir de então, se tornou uma prioridade na minha vida o paraquedismo. Então todos os finais de semana, sem exceção, eu estava na área, saltando com uma intensidade bastante elevada, o que fez com que eu rapidamente conseguisse fazer o curso de TBBF, de instrutor AFF e de instrutor ASL. A ideia do recorde, ela saiu da cabeça do Bruno. Um belo dia, a gente estava na área e era um dia em que as condições meteorológicas não estavam favoráveis para o salto. Então a gente começou a conversar sobre a história do paraquedismo em Juiz de Fora, e surgiu a ideia do recorde. O recorde diurno era o mesmo recorde de 24 horas e não havia ainda um recorde noturno. O que vale dizer que qualquer que fosse o número de saltos que nós fizéssemos, ele se tornaria um recorde. E aí se iniciou a empreitada. O estado de ansiedade, meu particularmente, era bastante elevado, mas a minha concentração estava 100% voltada para o salto. Rapaz, o negócio foi acontecendo, salto após salto, né? E a gente foi percebendo que a nossa estrutura estava muito boa. Tanto a estrutura de material como a estrutura humana. A gente tinha uma equipe muito boa para ajudar. E aí a gente foi, poxa, vamos continuar saltando. O recorde de maior número de saltos em 24 horas são 107. E quando a gente terminou os 50 saltos, né, que inicialmente era o plano, a gente se reuniu rapidamente e falou, vamos seguir a noite inteira. Vamos conseguir fazer o maior número de saltos durante a noite. E aí a gente conseguiu fazer 82.
Enfim, quando atingimos o recorde noturno, foi um momento bastante marcante. Não só pelo fato de termos alcançado o objetivo, de termos chegado ao número mais próximo daquilo que era possível, o máximo possível, mas também porque nós passamos a estar muito próximos da realização do recorde em 24 horas, que até então era de 107 saltos. Eram 40 pessoas, cada um com um papel extremamente relevante. E sem as quais, se tirasse uma dessas peças, ou algumas dessas peças, o recorde não aconteceria. E aí foi um momento muito difícil também, porque em função do cansaço, da exaustão física e até mental de grande parte da equipe, e particularmente dos dobradores, que foi um esforço muito grande durante toda a noite, a dobragem, parte da equipe era favorável a que parássemos por ali. Vai dar mais uma barra não, 3 mil mesmo. Não, entendi, mas por que a gente não continua fazendo? E eu, naquele momento, vi que a gente estava muito próximo de atingir também o recorde de maior número de saltos em 24 horas, que até então era de 107 saltos. E aí houve uma pequena reunião informal para definir essa questão, né? Algumas pessoas contra a manutenção da atividade e eu particularmente defendendo a ideia de que poderíamos continuar assim, num ritmo bem mais tranquilo, de maneira a tentar desgastar menos, principalmente os dobradores, que nós poderíamos conquistar esse segundo objetivo. E nesse momento, teve uma pessoa que foi fundamental, que foi a Daiane dobradora, que ela assumiu para si a responsabilidade. Ela bateu no peito e falou, não, a gente vai lá, a gente vai conseguir. Vamos lá e vamos bater esse segundo recorde. E a gente continuou saltando ao longo do dia, a parte da manhã toda. Recorde brasileiro! E é assim que a gente conseguiu bater o 107, né? A gente fez o 108. Aí o Bruno teve mais uma ideia. Vamos fazer 111, que 111 é um número bonito, né? Uno, né? Vamos lá fazer. Chegar em 111 saltos para pulverizar o recorde de 24 horas também. Recorde, cara, graças a Deus, graças à ajuda de vocês foram foda. Até 111, que aí a gente terminou com 18 horas e 30 minutos ininterruptos de salto, assim, né? Foi bem bacana, bem puxado, mas bem bacana. Então acho que essa é a síntese das 24 horas em que nós estabelecemos esses 2 recordes latino-americanos, né, que foram homologados tanto pela CBPq quanto pela Colpar.